Você já imaginou um Brasil onde 1964 nunca aconteceu como você conhece? Sem golpe, sem tanques, sem censura. Apenas um caos cheio de absurdos e risadas escondidas. Há histórias e segredos que ninguém contou, e eles só serão revelados se você assistir até o último segundo. Está pronto para descobrir o que poderia ter sido? E se 1964 tivesse sido apenas mais um ano comum, com menos tanques e mais novelas de domingo? Pois, o Brasil talvez tivesse trocado a censura por sambas e as prisões por passeios de domingo na praça. Imagine a surpresa do brasileiro médio ao acordar naquela terça-feira de abril e perceber que nada de extraordinário havia acontecido, exceto, é claro, o inevitável caos do dia a dia. Ônibus atrasados, políticos discutindo eternamente no rádio e nas revistas semanais, e vizinhos reclamando do preço da farinha de mandioca. Sem o golpe, 1964 teria sido apenas mais um ano em que a vida continuava, levemente absurda, mas sem a necessidade de marchar com tanques pelas avenidas. Antes daquele abril que, no nosso mundo, mudou a história, o país vivia um clima tenso, mas nada que uma boa xícara de café não ajudasse a digerir. Havia eleições, manifestações estudantis e políticos tentando convencer eleitores com discursos intermináveis, cheios de promessas que ninguém esperava que fossem cumpridas. Imagine só, a política sendo feita com palavras, notas fiscais e cafés, em vez de tanques, decretos militares e noites de medo. Jornalistas ainda reclamavam do prazo de fechamento, estudantes ainda enchiam os corredores das universidades com cartazes coloridos, e as fábricas produziam de tudo, desde geladeiras até o eterno sonho de um automóvel popular. O Brasil tinha problemas, claro, inflação, desigualdade e um futebol que às vezes nos desapontava. Mas ainda respirava o ar da liberdade, daquele tipo tortuoso e confuso que só a democracia pode oferecer. E então chegamos ao ponto de divergência, o momento que definiria o rumo da história. Os militares, que no nosso mundo marcharam com botas pesadas, naquele universo alternativo decidiram tomar chá e conversar. Sim, chá. Nada de tanques, nada de armas nas ruas. Vamos dialogar, disseram em um comitê secreto que mais parecia um chá da tarde para senhores engravatados com bigodes bem cuidados. E foi assim que, no dia 1º de abril, a imprensa descobriu que ninguém iria derrubar ninguém, e o Brasil permaneceu democraticamente confuso. Manchetes de jornais estampavam absurdos como Brasil permanece democrático, leitores confusos e executivo, legislativo e população em choque com a normalidade. Empresários respiravam aliviados, sem saber se deveriam investir ou rir de si mesmos. Políticos comemoravam, mas também estranhavam a ausência de emoção, e sindicalistas ficavam sem saber se deveriam protestar por mais democracia ou apenas por horas extras. Nos anos seguintes, essa decisão de não decidir provocou uma cascata de consequências inusitadas. O Brasil viveu uma democracia maluca, onde partidos surgiam e desapareciam como pipoca no fogo, e presidentes faziam discursos intermináveis na televisão, que mais pareciam concursos de retórica do que planos de governo. Sambistas compunham marchinhas sobre ministros, advogados discutiam os limites da legislação em bares lotados e professores universitários realizavam debates intermináveis sobre qualquer tema, desde a poesia de Drummond até a importância do brigadeiro na vida nacional. A economia oscilava, como sempre oscilou, mas pelo menos ninguém precisava aprender a viver em silêncio ou em medo. O barulho da democracia era ensurdecedor, e isso era um consolo. O cenário político se tornou um verdadeiro circo cívico. Congressos prolongavam-se por semanas, com senadores trocando insultos e elogios em igual medida, sempre sob os olhares atentos da população que, ao invés de temer prisões políticas, se divertia com a comédia institucional. Escândalos pipocavam como fogos de artifício, mas a diferença era que, no mundo alternativo, ninguém levava nada tão a sério. Um ministro que desrespeitava o limite de gastos podia se tornar tema de marchinha carnavalesca, enquanto o presidente, ao perder uma votação, era recebido na rua com aplausos e piadas, como se estivesse participando de um reality show político. E, claro, os jornais, aqueles mesmos que ainda cheiravam a tinta fresca, registravam tudo com um misto de horror e fascínio. O Brasil alternativo transformava o caos em espetáculo. Culturalmente, a ausência do golpe fomentou uma criatividade surpreendente. Televisão e rádio se tornaram plataformas de sátira política antes mesmo de serem populares, e os programas de auditório incorporavam debates sobre política como parte de seus roteiros. A crítica era constante, afiada e, acima de tudo, bem-humorada. A censura inexistia, o que significava que cartunistas podiam retratar ministros com cabeças de galinha sem receio,
Dramaturgos criavam novelas que misturavam intriga política e samba. E músicos compunham letras que denunciavam corrupção enquanto o público batia palmas, em uma forma de resistência coletiva e cômica. A ironia tornou-se a língua oficial do país, e os brasileiros, mestres em rir de si mesmos, transformaram cada escândalo em história para se contar nas praças, nos bares e nas festas de aniversário. No campo econômico, a história também divergiu. Sem o receio de governos autoritários, investidores estrangeiros se sentiam mais confortáveis, embora confusos com a imprevisibilidade democrática. Empresas surgiam e desapareciam rapidamente, governos municipais inventavam programas excêntricos, como o Prefeito do Mês e Conselho Nacional de Samba e Política, e universidades públicas se tornavam centros de experimentos sociais que variavam do hilariante ao revolucionário, dependendo da imaginação do corpo docente. O Brasil alternativo descobriu que, mesmo em meio à instabilidade, a vida podia ser leve, divertida e, sobretudo, participativa. O povo aprendia, entre risos e debates intermináveis, que o absurdo pode ser educativo. A transição para a cultura contemporânea foi natural. Nos anos 80 e 90, o Brasil já contava com aplicativos de votação direta, transmissões ao vivo de debates políticos e memes que viralizavam mais rápido do que notícias falsas. Carnaval tornou-se um festival de crítica, com alas satíricas desfilando ministros em fantasias de galinha, robôs fiscais vestidos de palhaços e presidentes eternizados em gifs históricos que se espalhavam pelas ruas como confete. A política, longe de ser temida, transformou-se em espetáculo cotidiano, e os brasileiros aprenderam a rir de seus governantes com uma sofisticação que só a prática contínua de democracia poderia oferecer. Até as redes sociais nasceram com esse DNA. Críticas afiadas, humor ácido e uma consciência de que a sátira é, às vezes, a forma mais genuína de participação cívica. Tecnologicamente, o Brasil alternativo manteve a inovação, mas de forma ligeiramente cômica. Robôs fiscais que deveriam multar cidadãos eram programados para distribuir balões e panfletos de humor. Algoritmos de inteligência artificial criavam slogans políticos absurdos que, de alguma maneira, influenciavam o voto popular. Universidades desenvolviam programas de simulação governamental que mais pareciam peças de teatro interativas. A tecnologia não era apenas utilitária, era performativa, e o país se tornou referência mundial em democracia performática, onde cada eleição, cada decreto e cada debate era um espetáculo que misturava seriedade com comédia. Hoje, nesse Brasil alternativo, a memória histórica é contada sem lágrimas, mas com gargalhadas. Crianças aprendem na escola que, em 1964, ninguém fez revolução, e isso é motivo de festa. Professores ensinam que a democracia é imperfeita, cheia de escândalos, partidos desaparecendo como pipoca, presidentes eternamente desajeitados na televisão, mas ainda assim a melhor forma de governo disponível. O povo mantém a memória viva através de sambas políticos, marchinhas que cantam absurdos do passado e gifs que eternizam cada momento tragicômico. E se alguém tentar levar tudo muito a sério, sempre há um jornalista para lembrá-lo. Não se preocupe, você está no Brasil, e aqui a história adora uma piada. No fim das contas, talvez o Brasil tivesse aprendido que democracia não é perfeita, mas pelo menos rende boas piadas, sambas e histórias que ninguém precisa explicar aos netos sobre tanques na rua. Os aniversários nacionais seriam celebrados com desfiles de humor, as revistas semanais estampariam capas com caricaturas políticas, e o senso de absurdo seria nacionalmente compartilhado como patrimônio cultural. E a moral do universo alternativo? Às vezes, a maior revolução é simplesmente não fazer revolução. Simplesmente deixar que a vida continue, com sua confusão alegre, seus debates intermináveis, suas marchinhas políticas e o eterno cheiro de café misturado à tinta dos jornais, lembrando ao povo que rir de si mesmo é, afinal, o primeiro e último direito de qualquer cidadão. E assim, sem tanques, sem medo e sem censura, o Brasil seguiu seu caminho, tropeçando na própria lógica, abraçando a contradição e transformando cada dia comum em uma epopeia irônica. Os políticos continuaram a prometer o impossível, os professores continuaram a filosofar até altas horas e os sambistas escreveram sobre ministros como se fossem personagens de novela. Tudo era normal, e nada disso fazia sentido. Mas fazia sentido rir, e isso bastava. Afinal, se a história nos ensinou algo, foi que a seriedade cansa, mas o humor é eterno, e um Brasil que aprende a rir de si mesmo nunca precisará de tanques para se lembrar de quem é.